Olá, este vídeo serve para complementar as nossas formações, visto que no final dos primeiros cursos que nós temos disponíveis aparecem com alguma frequência dúvidas acerca de como é que eu consigo utilizar um turbo maior, de que forma é que eu consigo alterar os sensores para controlar os turbos e por aí fora, e portanto aparece muita coisa ou algumas dúvidas sobre a forma como podemos ir mais longe para fazer os chamados Stage 2 nos nossos fecheiros. E por isso estamos a fazer aqui este vídeo para complementar e para ensinar a forma correta de fazer alteração para novos sensores de pressão, neste caso, e ao mesmo tempo desmistificar um bocadinho isto e explicar de forma o mais assertiva possível como se mapeia um sensor, o que é que ele faz, o que é que estamos a fazer e o porquê de o termos que fazer. Pronto. Antes de mais, eu vou começar pela construção do sensor e tentar-vos mostrar o que é esta história do sensor MAP. Pronto. O sensor MAP é igual ou praticamente igual em todos os tipos de injeção, portanto, em qualquer centralina, todos eles usam um sensor MAP usualmente do mesmo género, poderá ter mais ou menos ligações mediante as opções que nos são dadas no sensor, porque há sensores destes que têm leitura de temperatura de ar também, outros que não têm, e portanto, pronto, em termos de ligações poderá mudar, mas usualmente é um sensor de 3 fios com uma alimentação, uma massa e uma saída de sinal para a unidade. Em termos construtivos, aquilo que eu vos quero dizer é o sensor MAP tem a sua base de funcionamento assenta sobre um sensor piezoeletro, ou seja, um sensorzito que detecta as variações de pressão através de uma membrana. Ou seja, temos aqui um elemento que é sensível às variações de pressão e, portanto, dentro deste elemento aqui, aquilo que acontece é, com o aumento ou a diminuição de pressão, uma membrana acaba por se deformar e a curvatura dessa membrana é que é sentida e acaba por transformar em um sinal elétrico correspondente à pressão que está a acontecer. Portanto, quando há um aumento de pressão neste sensor, a membrana que faz a leitura acaba por se deformar e com isto é transformado num sinal elétrico esse que depois é interpretado pela nossa unidade motor. Portanto, e antes de avançarmos muito mais, como isto tem uma parte física associada, ou seja, o sensor precisa de estar em contacto com o meio ambiente, e neste caso com o meio de pressão, é importante saber que estes sensores não duram a vida toda, não têm uma fiabilidade tremenda ao longo dos anos e muito menos por trabalharem em sistemas de admissão que estão contaminados com óleos e com partículas de carvão que ao longo do tempo se vão instalando aqui na área de medição e acabam por tornar o sensor deficiente em termos de leitura, o que obriga muitas vezes à sua substituição, embora este ainda esteja a dar valores, mas tem que ser substituído porque não está a dar com fiabilidade. Portanto, não partam do princípio que os sensores estão sempre bons e que está sempre tudo bom, por isso é que, mesmo tendo leitura da pressão, será necessário muitas vezes garantir com um manómetro externo ou algo do género que a pressão que de facto está a ser lida pela unidade motor está correta. Pronto. Passando à frente desta parte inicial, o sensor MAP, já agora, antes que entremos em grandes coisas técnicas, chama-se MAP exatamente por ser o acrónimo de Manifold Absolute Pressure, ou seja, pressão absoluta do coletor. Portanto, e quando falamos em pressão absoluta, falamos na pressão, chamemos-lhe completa, ou seja, de uma forma generalista, junto ao nível do mar, nós temos mais ou menos 1 bar de pressão.
portanto, um bar de pressão absoluto. E isto é importante referir porque muitas vezes aquilo que as máquinas de diagnóstico nos dão não é pressão absoluta, mas pressão de turbo. E a pressão de turbo, por norma, é a pressão relativa, ou seja, é a pressão dada pelo nosso turbo, retirando a pressão atmosférica atual. Importante será dizer que a centralina do motor e todas as centrais de motor têm um sensor de pressão no seu interior, portanto no circuito 1 há um sensor chamado de sensor de pressão absoluta, muitas vezes para permitir à unidade de motor perceber o que é que está a acontecer com o turbo e saber relacionar a pressão relativa com a pressão absoluta. Portanto, pressão absoluta é aquilo que o sensor lê e, portanto, um sensor destes, qualquer um deste tipo de sensores, à pressão ambiente, portanto, desligado do carro, fora do tubo do carro, já estará a ler um valor muito próximo de 1 bar ou 100 kPa, se assim quiserem, sendo que 100 kPa é basicamente a mesma coisa que 1 bar de pressão. Portanto, eles leem sempre pressão absoluta e nós vamos trabalhar durante estes vídeos sempre falando em pressões absolutas, para que não haja confusões. Estamos sempre a falar de pressões absolutas, é o mais fácil, é aquilo que o sensor lê, e é dessa forma que nós devemos trabalhar, tanto que no mapeamento que fazemos e nas unidades, as pressões são, salvo muito raras exceções, são sempre nos apresentadas como pressões absolutas. Pronto, o sensor MAP é útil e é indispensável para o controle da pressão de turbo, é ele que lê aquilo que está a acontecer dentro do motor e por isso é ele o responsável por gerir, ou pelo menos por dar a ordem de partida para todo o controle da pressão de turbo. E por isso é importante seguirmos com atenção aquilo que está a acontecer e garantirmos que o sensor está a ler aquilo que efetivamente está a acontecer. Acontece em alguns casos em que o posicionamento deste sensor é feito de forma errada, ou seja, este sensor foi pensado para medir a pressão no coletor e, portanto, para nós sabermos qual é a pressão que está efetivamente dentro do motor e não propriamente logo à saída do turbo, ou logo à saída do intercooler, ou antes do intercooler, ou seja, por aí fora. Portanto, o sensor deverá estar o mais próximo possível do coletor para nós termos uma ideia precisa daquilo que está a entrar dentro do motor. Podem ser feitas leituras antes e logo à saída do turbo e por aí fora também para se perceber as perdas de carga no sistema e por aí fora, mas o importante aqui neste caso é controlar a pressão que entra no motor de forma a promover, neste caso, o maior nível de potência possível dentro dos limites que nós conhecemos para o nosso motor e para todo o material que está montado no nosso carro. Pronto, como eu já falei, estes sensores podem vir com ou sem sensor de temperatura de ar. Isso para este caso aqui não é importante, não vale a pena abordarmos sequer essa característica. Portanto, vamos assumir que os sensores vêm apenas e só com leitura de pressão e é sobre essa leitura de pressão que nós vamos trabalhar. Quando é que aparece então a necessidade de trocar o sensor MAP? Bem, o sensor MAP tem limites, ou seja, quando é construído, a membrana que está introduzida no mesmo vem calibrada de forma a ter um mínimo e um máximo aceitável, portanto uma zona de medição onde a medição é feita ou seja, é feita de forma rigorosa, portanto com precisão, e tudo o que sai acima ou abaixo desse valor, a medição não faz sentido e portanto não é usado. E portanto os sensores MAP vêm com umas gamas de trabalho que podem ser maiores ou menores, mas normalmente uma gama de trabalho mais ou menos reduzida, e é por isso que muitas vezes nós temos que os trocar para sensores com uma gama de trabalho maior. Escusado será dizer que quanto maior for a gama de trabalho do sensor, a sua precisão acaba por ser menor um pouco. Portanto, um sensor que leia de 0 a 2 bar terá uma precisão ligeiramente maior do que um sensor que faça 0 a 4 bar. Pronto.
Agora, como é que funciona essa medição e de que forma é que a unidade interpreta isso? Bem, essa membrana que nós falamos, essa membrana que está no sensor, tem uma precisão mais ou menos, ou seja, não é uma precisão, tem uma variação mais ou menos linear, de acordo com, ou seja, de acordo com a variação de pressão. E por isso, a saída em termos de tensão, em termos de voltagem, acaba por ser linear em relação à pressão. Portanto, a linearização de um sensor destes, e a linha que define este sensor, é uma linha reta, portanto, é algo linear, e tal como nós temos aqui neste gráfico, nós podemos ver que desde cerca de 50 kPa, e atenção que aqui 50 kPa estamos a falar em meio bar, isto é um exemplo exagerado, ok? Desde os 50 kPa até aos 1000 kPa, portanto 10 bar, nós temos uma reta e, portanto, aquilo que acontece no nosso carro e nos sensores é a unidade vai interpretar que o motor ou o sensor está a ler X pressão porque o sensor lhe dá uma resposta em voltagem. Portanto, aquilo que nós vamos ver na linha de saída de um sensor MAP é sempre uma voltagem. E mediante essa voltagem, a unidade interpreta isso como sendo uma X pressão. Portanto, neste caso, se o sensor tivesse a responder com um sinal de 0,5 volts, a unidade com este mapa de linearização, que existe no mapa e já lá o vamos ver, a unidade vai aceitar ou vai assumir que o motor ou o sensor está a ler 50 kPa, chegando ao limite de 4,5 volts. A unidade vai pensar que está a medir ou vai estar a medir 1000 kPa. Porquê 4,5 e porquê 0,5? Tal como disse antes, os limites de leitura não são usados porque o sensor perto do seu limite não tem resolução e não tem sensibilidade que chegue para medir com precisão e, portanto, eles são sempre ignorados. Portanto, tudo que seja abaixo de 0,5 e tudo que seja acima de 4,5 acaba por ser ignorado porque está fora da zona de trabalho onde o sensor trabalha com precisão. Portanto, quando nós temos numa montagem ou num motor um turbo que está a rolar muito próximo do limite de leitura do sensor, é quase obrigatório fazer a troca do sensor para outro que nos dê uma gama maior, para que nos deixe trabalhar numa zona intermédia, de maneira a conseguirmos ter a certeza de que estamos a fazer o trabalho correto e que o motor consegue de facto controlar a pressão que está a ser feita. Pois se não reparem, vamos supor que eu tenho o meu sistema a trabalhar perto dos 1000 kPa, e atenção que isto é um exagero em termos de pressão, mas servirá como exemplo. Se eu tiver o meu motor a trabalhar muito próximo aqui dos 1000 kPa, eu terei que arranjar um sensor que leia mais qualquer coisa, de modo a que quando eu estiver nestes 1000 kPa não esteja aqui nos 4,5 volts, eu tenho que estar nos 3 e tal. Para quê? Para poder ter margem de manobra para quando há um desvio de pressão. Ao mesmo tempo, é preciso perceber que, alterando estas definições, e isto para acabar aí com os mitos do mapeamento do sensor para aproveitar mais pressão e por aí fora, porque existe, pelo menos no nosso mercado, existe um bocado esse mito de que podemos linearizar o sensor de maneira a enganar aqui os valores e controlar a pressão com outros valores. Bem, isso é tudo mitos, porque assim, por muito que eu invente, e vamos supor que eu estou aqui no meu limite de 1000 kPa, tenho o turbo a fazer esta pressão, ou eu quero que o turbo faça estes 1000 kPa e quero controlá-lo nesta pressão. Mesmo que eu altere esta linearização na unidade e lhe diga que para 4 volts já estou nos 1000, aquilo que vai acontecer
é que o sensor vai na mesma, ou a membrana do sensor vai na mesma estar a trabalhar no seu limite de curvatura e, portanto, já está fora da sua zona de precisão e, portanto, nunca vai funcionar porque todas as respostas e todas as variações que aconteçam acima deste limite não são sentidas pelo sensor. Ou seja, vão existir, e se existirem aumentos de pressão, os famosos desvios de pressão, o sensor não vai notar esses desvios de pressão, a tensão na saída do sensor não vai alterar e para o nosso motor, para a nossa centralina, aparentemente está tudo bem. Portanto, não existe qualquer desvio, não existe qualquer problema e, portanto, também não vai existir qualquer correção. Pronto, e é aqui que os problemas começam, com desvios de turbo, turbos partidos e, pronto, e uma série de confusões associadas. A dificuldade que existe também para ajustar o turbo, nomeadamente os mapas de N75, portanto os mapas de geometria, torna-se bastante superior, portanto é muito mais difícil fazer essa correção porque estamos sempre a trabalhar num limite próximo e para a nossa centralina os desvios que existam vão ser sempre pequenos e portanto para a unidade do motor está tudo bem quando na realidade não está tudo bem. Portanto, a regra número 1 é, se estamos a trabalhar perto do limite de leitura do nosso sensor, então temos que subir para um sensor com uma capacidade superior em termos de pressão. Okay? No próximo vídeo, aquilo que eu vou fazer é exatamente mostrar-vos onde é que existe esta linearização e de que forma é que nós alteramos, ou com base em que é que nós alteramos para outros sensores e alteramos esta curva característica do sensor de pressão.